Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos resolver aqui então o exercício 10.1 da nossa apostila de eletricidade 2. Então, se vocês observarem em alguns exercícios, vocês vão ver que não tem as informações, o nome, dos resistores, o nome da fonte. Então, acho sempre muito interessante vocês darem um nome, Facilita bastante na hora de calcular, de nomear as correntes, e as tensões. Então, vou chamar aqui isso aqui de tensão da fonte, então vou chamar de VF. Vou chamar esse primeiro resistor aqui de R1. Vou chamar esse segundo aqui de R2. Vou chamar esse outro aqui de R3. Além disso, eu vou desenhar também no circuito as correntes que existem aqui. Então, a corrente I1 circula no resistor 1. A corrente I2 circula no resistor 2. A corrente I3 circula no resistor 3. Lembrando sempre que a corrente ela sai do polo positivo em direção ao polo negativo, ou do local de maior potencial ao local de menor potencial. Esse circuito aqui, ele é o primeiro dos circuitos mistos, ali da lista de exercícios. Por que ele é um circuito misto? Porque ele não é nem um circuito série e nem um paralelo. Ele não é exclusivamente ou uma coisa ou outra. Ele é uma mistura das duas formas de associação que a gente estudou. Então, qual é a principal ciência na hora de resolver um exercício misto? É a gente ser capaz de identificar, se o resistor está em série ou se eles estão em paralelo. E aí, feito isso, enxergar aonde que eu insiro o resistor equivalente daqueles que eu estou simplificando. Então, é um exercício de bastante paciência, A gente tem que ir resolvendo os circuitos por partes. A gente vai simplificando até que no final a gente chegue em apenas um único valor, que é o valor lá do resistor equivalente. Então, nesse caso aqui, no nosso circuito, o que a gente tem que analisar? Se a gente olhar aqui, do positivo da fonte em direção ao resto, a gente tem o R1. O R1, se vocês observarem, ele está no caminho. O R1 está em série com alguma coisa. Mas eu não posso dizer simplesmente que o R1 está em série com o R2 ou o R1 está em série com o R3, porque isso aí não seria verdade. Na verdade, o R1 ele está em série com o equivalente do 2 com 3. Isso sim a gente pode afirmar. Qual é a ciência no circuito para a gente analisar se é série, se é paralelo? Observem o caminho da corrente. Se a gente sai aqui do polo positivo e percorre o circuito, vejam que a corrente elétrica não tem nenhuma outra opção a não ser passar pelo R1. Então, o R1 vai estar em série com o circuito. Agora, a corrente que passa no R1, ela não vai passar pelo R2. Quando ela chega nesse ponto aqui, ela tem uma bifurcação, e ela vai acabar se dividindo. Então, do que eu tenho aqui da corrente 1, vai um pouquinho para o resistor 2, vai um pouquinho para o resistor 3. Então, o R1 está em série com o equivalente do 2 com 3. Isso é o circuito série, então características que têm a mesma corrente. Agora, no paralelo, a gente tem a mesma tensão nos componentes. E para a gente identificar de maneira bem facilitada, se os componentes estão recebendo a mesma tensão, basta que a gente se lembre daquela noção, Então, a gente pegar um resistor aqui, eu vou pegar esse terminal aqui do resistor 2 e este outro terminal do resistor 2, este terminal do resistor 3, este terminal do resistor 3. A gente vem convencionado em chamar o terminal por onde a corrente entra de terminal de entrada e o terminal por onde a corrente sai de terminal de saída. Então, se a gente observar, a entrada do resistor 2 está conectada com a entrada do resistor 3. A saída do resistor 2 está conectada com a saída do resistor 3. Sempre que isso acontecer, entrada com entrada, saída com saída, eu posso com toda certeza afirmar
que aqueles dois componentes estão ligados em paralelo. Se vocês olharem agora aqui o R1, ó, a entrada do R1 não está ligada com a entrada do R2 e do 3. Está ligada com a fonte, então o R1 não está em paralelo com o resto. Ó. Só o 2 e o 3 têm as suas entradas e saídas interligadas. E se vocês prestarem bem atenção, ó, toda essa conexão, ó, saída do R1, entrada do R2, entrada do R3, é o mesmo ponto elétrico de conexão. Assim como a saída do R3 está conectado com a saída do R2, que estão conectados também na saída da fonte, né, no negativo da fonte. Vamos redesenhar então. Primeira coisa é a gente simplificar o que dá. Então a gente pode simplificar o que a gente tem na nossa mão aqui, que é o circuito paralelo. O bom de colocar o nome, né, índices, é que a gente pode usar esses índices. Então eu vou chamar de R23 o equivalente do 2 com 3. A gente acabou de ver que o R23 é o equivalente de um circuito paralelo. Então R2 vezes R3 sobre R2 mais R3. Então aqui eu tenho 40 vezes 60 sobre 40 mais 60. Isso aqui vai dar 24 ohms. Eu vou então redesenhar aquele circuito. Então é bom sempre a gente redesenhar depois que a gente simplifica, para a gente enxergar como as coisas estão ficando. O R1 eu não tinha mexido, eu vou deixar ele aqui. E agora o que acontece? Se vocês olharem, ó, a saída do R1 e o negativo da fonte, é o que eu tenho aqui. Ó. Antes eu tinha conectado o 2 e o 3 ao mesmo tempo. Como eu peguei e calculei o resistor 2, 3, que é o equivalente do 2 com 3, conectar 2 e 3 em paralelo é a mesma coisa que conectar apenas um resistor de 24 ohms. Ou eu conecto um de 40 e um de 60 em paralelo, ou eu conecto um de 24. Do ponto de vista elétrico é o mesmo. Então a gente pega o ponto em que eles estavam conectados e a gente substitui pelo resistor equivalente. Então está aqui o meu resistor 2, 3. No final das contas, o que a gente quer? A gente quer chegar num circuito que tenha apenas um resistor. Então eu quero chegar nesse circuitinho aqui, que é o meu resistor equivalente. Agora que a gente já resolveu ali aquela parte do paralelo, se vocês olharem, ó, o resistor 1 ele está em série com o R23, porque a corrente que passa no 1 só tem um único caminho, que é passar pelo 23. Muito seja verdade, né, que fisicamente isso não existe. O nosso circuito original são 2 resistores, mas o efeito elétrico é o que importa para nós. Então, R23, por R23 passa a mesma corrente do R1. Vamos então agora calcular o resistor equivalente. Como agora a gente for com um circuito sério, o resistor equivalente será igual ao resistor 1 mais o resistor equivalente 2, 3. Equivalente, então, o resistor equivalente do circuito será 20 mais 24. Então, o resistor equivalente do nosso circuito será 44 ohms. Isso aqui é a nossa letra A, né? O circuito, o exercício também pede que a gente calcule no circuito todas as correntes existentes, né? Então, o primeiro passo, como a gente já está
um circuito mais simples, né? Então a gente faz todo esse caminho, né? Simplificando os circuitos que vocês vão ver são bem mais complexos que esse. Então eu vou reduzindo de 3 para 2 para 1. Cheguei no modelo com apenas um resistor, né? E uma fonte. Quando eu chego nesse modelo, eu posso tranquilamente calcular a corrente total do circuito. Opa, desculpem. Desculpem que eu acabei arrastando o nosso desenho aqui para o lado. Tudo certo. Então a gente esperem um pouquinho que eu acabei clicando numa coisa aqui da caneta que eu desconfigurei a caneta, pessoal. Acontece. Faz tempo que a gente não usa essas tecnologias aqui das nossas aulas online. Então, a corrente do circuito, a corrente total, a gente vai calcular simplesmente aplicando lei de Ohm, né? Então, a tensão da fonte divididos pelo resistor equivalente. Então, aqui nós temos 220 divididos por 44. Isso aqui vai nos dar uma corrente de 5 amperes. E o que é interessante vocês observarem? Eu calculei a corrente total do circuito, mas o resistor 1 está em série com tudo. Então, a corrente total do circuito ela só tem uma opção, né? Que é passar pelo R1. Neste caso, a corrente do resistor 1 é igual à própria corrente total da fonte. Então, a corrente I1 será também 5 amperes. Pronto, temos a nossa primeira corrente calculada. 5 amperes saíram da fonte, então. Estão se deslocando, passaram pelo resistor 1. O que vai acontecer quando essa corrente chega nesse ponto? Ela tem dois caminhos que ela pode seguir. Ela pode passar um pouco pelo R2 e ela pode seguir e passar um pouco pelo R3. Quanto que vai passar por um ou por outro? Vai depender do valor dos resistores. Tá, e como é que a gente calcula então essas correntes? Ah, tem a tensão da fonte, é só calcular direto com o 220? Não, não é. Os 220 que tem disponível na fonte, eles estão disponíveis aqui nos polos da fonte. No momento em que eu conecto um circuito, vai acontecer um fenômeno que a gente chama que é a queda de tensão no circuito. Então, dessa tensão VF que a gente tem, alguma coisa vai ficar, né, no resistor 1, que eu vou chamar de tensão V1. Isso aqui é chamado de queda de tensão. Então, eu vou ter uma tensão no resistor V1 e vou ter também uma tensão que eu vou chamar de V23 nesse trecho que sobra do circuito. Só que o que acontece? Como os resistores 2 e 3 eles estão em paralelo, então a tensão no equivalente do 2 com 3, que é o V23, é a mesma tensão que eu tenho no V2, que é a mesma tensão que eu tenho no R3. Então eu tenho, dos 220 disponíveis aqui do total, eu tenho uma queda de tensão no R1 e na sequência o que sobra chega no R23. O que a gente precisa fazer nesses casos então do circuito? A gente tem que descobrir o quanto de tensão vai chegar nos resistores lá do final do circuito. Não é direto a tensão da fonte, então eu tenho que calcular primeiro a queda de tensão no resistor 1. Como eu sei a corrente no resistor 1 e eu sei o valor do resistor 1, basta a gente calcular por lei de Ohm, né? Então, a queda de tensão no resistor 1 vai ser a corrente 1 vezes o valor do resistor 1. Então, a queda de tensão no resistor 1 será igual a 5 vezes 20. De modo que V1, então, é igual a 100 volts. Então, é intuitivo a gente afirmar que, bom, se está caindo 100 volts no resistor 1 e eu tenho no total disponível 220,
quanto que vai sobrar para o 2,3? Obviamente vai ser essa diferença que vale 120, né? Então, a tensão V2,3, que é igual à própria V2, que é igual a V3, será o valor da tensão da fonte menos a queda no resistor 1. Então, isso aqui será igual a 220 menos 100. Então, V2,3, que é igual a V2, que é igual a V3, será igual a 120 volts. Tendo agora a tensão, vai ficar fácil a gente calcular as correntes que estão faltando. Corrente 2 será igual a tensão 2 divididos por R2. Então, 120 divididos por 40. E 2 será igual a 3 amperes. Para a gente finalizar este exercício, então, a corrente 3 é igual à tensão V3 sobre o resistor 3. 120 sobre 60. Então, a corrente 3 igual a 2 amperes. E o que é interessante, a gente pode verificar se a gente calculou certo, né? Então, vejam que 5 amperes chegam até aqui, 3 vai para um lado, 2 vai para o outro, 2 mais 3, 5. Então, tudo certinho.